Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa do Florescer Podcast. E a gente tá aqui com uma pessoa muito especial. Fala pra gente quem é aí, Raíza. É a nossa querida mentora, Kellen. E aí, Kellen, se apresenta pra gente. Olá, bom dia. Eu sou psicóloga, psicanalista e mentora de mulheres. Bom, as meninas já me apresentaram, me chamam Kellen Borges. E o que vocês querem saber? Por onde eu começo? Começa pelo começo, fala aí da sua trajetória, como é que você conheceu Jesus, como é que foi o início da sua caminhada. Eu já nasci no berço evangélico, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho 44 anos de uma vida cristã, exalando o bom perfume de Cristo. Mas isso não foi fácil, porque eu passei por muitos processos, né? Então, a gente precisa vencer o vento, as tempestades, os desertos da vida, para então depois a gente exalar o bom perfume, né? E a gente só consegue exalar o bom perfume de Cristo quando a gente passa por esses desertos, porque é lá que o Senhor molda o nosso coração, né? Então eu agradeço ao Senhor até pelos ventos, né? Eu sou muito alegre, muito feliz com o meu Deus, que me fez passar por esses processos e me constituir a pessoa que eu sou hoje. E hoje você floresceu, né? Hoje eu floresci, até porque uma flor, né, ela não tem que ser só bela, ela precisa exalar o bom perfume, né. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade sobre as flores. Existe uma flor chamada flor cadáver, e essa Sabia não. flor ela tem um odor fedorento, né, ela Uhum. atrai, moscas. Então nós, cristãs, nós precisamos florescer, mas também exalar um bom perfume. Então não basta ser flor, não basta florescer, mas nós precisamos exalar o bom perfume. É sobre isso. Tem fases na nossa vida, isso eu posso tirar da minha, né, que eu não cresci em berço evangélico e tudo mais, mas tem fases na nossa vida que a gente tem um encontro diferenciado com Jesus. Teve algum ponto da sua vida que você teve um encontro diferenciado com Jesus? E que foi uma importante virada de chave pra você de verdade se tornar cristã. Porque eu acho que quando a gente nasce num berço evangélico, eu não sei porque eu também não nasci, mas fica muito ali no nosso ensinamento do dia a dia, né? Mas quando que foi que você de fato viu Jesus face a face e falou assim: é isso que eu quero pra mim, sabe? Então, os meus castigos, né, porque eu também fui adolescente, né, gente. Então, assim, os meus castigos era não ir para a igreja. Então, meu pai já Hum. me castigava: "Olha, não tem EBD, não tem salinha das crianças, né, não tem culto jovem", e esse era o meu castigo. E, de fato, eu imaginava assim: "Uau, para eu ter esse castigo é porque verdadeiramente, as pessoas veem que eu caminho com o Senhor ao ponto de me castigar, né, nesse sentido". Só que realmente, vocês têm toda a razão, tem um marco, né, que são as experiências com Jesus. E depois que eu fui mãe, eu passei por algumas coisas na vida e eu fui morar com os meus filhos, né, sozinha. E na minha casa não tinha nada, nenhum móvel. E eu brincava com os meus filhos de fazer eco, porque eu não queria que aquilo tornasse traumático para eles. Então na casa não tinha nada a não ser a beliche deles e uma televisão de 14 polegada, porque era uma forma de descontraí-los, né, uma TV. E e aí a gente ficava brincando na casa, correndo de fazer eco. E quando eles me pediam as coisas para comer, isso que me doía demais, porque às vezes eu tinha o almoço e eu não sabia se eu teria janta para dar, né. Então o Senhor sempre enviava recurso, o Senhor nunca deixou a gente não ter o que comer, mas também a gente não tinha na nossa despensa, né, a gente não sabia o que a gente ia comer, mas o Senhor sempre, enviou provisão. E isso também forjou, né, o caráter dos meus filhos, porque hoje eles dão um valor às coisas até que simples da vida, né, o que eles comem, se eles podem, eh, ir nessas lanchonetes e comprar o que eles estão com vontade de comer, porque antes a gente não tinha, né. Eu lembro que nos domingos a gente juntava, assim, algumas moedinhas, às vezes até que a gente achava, sabe, entre um paralelepípedo e o outro na rua, e a gente comprava quissuco. E o quissuco a gente pegava uma garrafa PET de 2 litros
e a gente dissolvia ali com a água aquele suco e fazia de 1 litro, 2 litros. E a gente ficava brincando de um ver o outro do outro lado, porque ficava muito ralo, né. Mas era a forma da gente ter mais tempo, de suco pra gente beber, né. Então esse foi o nosso deserto, e nesse deserto eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. E verdadeiramente a pessoa que eu sou hoje, é para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor. O deserto ele faz a gente recalcular a rota, né, faz a gente ter encontros verdadeiros com o Senhor. Não que a gente queira, na verdade isso a gente até estava conversando, é difícil passar, mas quando a gente passa, a gente vê que a gente sobreviveu, a gente vê que: "Olha, o Senhor me sustentou aqui", e a gente consegue ainda amá-lo ainda mais, né. E é muito interessante isso, porque o amor do Senhor por nós não muda, mas parece que, assim, eu posso dizer por mim, né, a cada dia a gente consegue amar Ele cada vez mais, né. A cada né, a gente consegue o amor dele por nós é estável, mas o nosso vai aumentando, né. E o dele não, o dele se a gente erra, ele continua amando a gente da mesma forma, se a gente faz algo que agrada a ele, ele continua amando a gente da mesma forma, e isso nos dá uma certeza tão grande, né, uma motivação para viver, porque é independente do que a gente faça, é independente de quem somos, o Senhor ele tá ali, né, e o Senhor foi o mesmo naquela época que você estava lá com seus filhos, né, toda essa situação, e é o mesmo hoje também. É hoje que contempla a sua vida, né, tem te dado um ministério lindo, e eu queria que você falasse um pouco dos projetos que o Senhor tem confiado a você. Nós estamos aqui, ó, uniformizadas. Vestindo a camisa E eu vou literalmente. deixar a Kellen falar o início, como foi essa mentoria Semente. Eu posso falar que foi, pra mim, um divisor de águas na minha vida, né. E fala pra gente como é que foi a entrega desse projeto, do porquê Mentoria Semente, conta pra gente. Conta desde o início, como tudo começou. Então, vamos lá, né. É o quê? São 2 semanas aqui, gente? É, porque as coisas acontecem de forma muito intensa, né, muito Sim. profética, então por isso que eu falo, tá, vocês estão com tempo? Porque o Senhor, ele realmente, né, Sim. eu percebo muitos detalhes do Senhor, então pra gente contar desde o início com todos os detalhes, a gente vai levar bastante tempo aqui. O momento é agora. Então, lá no deserto, com os meus filhos, eu criando estratégia para que eles não sentissem, né, que a casa estava vazia, que a nossa vida não estava legal. Eu tinha aquela consciência, mas eles eram crianças e eu não queria que eles passassem por isso. E aí, naquele momento, eu precisei criar estratégias emocionais para que não afetasse eles. E nesse mesmo momento, a minha mãe passou por um câncer e ela foi vencida pelo câncer, né, e veio a falecer. Nesse momento, meu filho, que se dizia o neto favorito, né, porque o outro neto se intitulou filho, então ele falou: "Opa, se esse neto se intitulou filho, depois dele sou eu, então o neto favorito sou eu". E ele pegou esse papel para ele. Então, quando a minha mãe faleceu, ele começou a ter epilepsia, né, convulsões, e foi nesse momento que a gente estava nesse deserto. Então, sem avó, né, eu sem a minha mãe, uma casa que não tinha nada, e eu correndo atrás de emprego, de trabalho, né, para poder manter os meus filhos. E aí eu comecei a pensar e dar importância sobre a saúde emocional. E aí, nesse momento, eu comecei a sonhar, idealizar uma faculdade de psicologia, sem saber o que seria psicologia. Porque lá na infância, né, dentro da minha família, a gente sabia sobre ser médico, ser professor ou policial, né, que são as profissões que as crianças têm mais acesso. Então eu nem sabia que existia a psicóloga, né. E aí, conforme eu fui passando esses desertos, que eu fui pesquisando, falei: "Existe alguma forma de eu não marcar os meus filhos", porque eu entendia que eu os coloquei naquela situação e eu tinha que fazer alguma coisa, né. Então daí, conforme as coisas foram acontecendo, os dias foram passando,
E aí eu sonhei com a faculdade de psicologia, eu consegui uma bolsa de 100%, né, então valeu a pena todos os puxões de orelha dos meus pais de que a gente tinha que estudar, né, então eu passei na prova, consegui uma bolsa de 100%, me formei, e daí então eu fui para dentro do consultório, só que eu entendia que algumas questões que os pacientes levavam, não era 100% emocional, que também tinha ali, eh, uma questão com o espiritual, né, só que eu não posso, não podia, eu não posso, né, misturar, até não que eu não possa, é porque ciência e religião não se mistura, é como água e óleo, né. Então o Senhor sabia do desejo do meu coração de poder falar: "Olha, isso aí é espiritual, né, vamos embora, sei lá, fazer uma campanha, vamos orar, vamos fazer um jejuar, jejum", subir no né. monte. Pensou? Não, a gente encerrou a sessão, agora vamos embora para o monte, né. E a gente não pode, enquanto um profissional Sim. ético, né, a gente não pode fazer isso, mas o Senhor conhece o nosso coração. E eu não sabia que o Senhor já estava desenhando a minha história lá naquele deserto, né. Então a gente precisa ter um coração ensinável, porque talvez se eu murmurasse naquele deserto e não buscasse essas estratégias, né, emocionais para lidar com aquela situação, eu estaria totalmente desequilibrada e não ia estudar psicologia, teria traumatizado muito mais os meus filhos, porque por mais que eu tenha, tentado não traumatizá-los, acontece, porque nós marcamos as pessoas, assim como as pessoas nos marcam, né, Freud fala sobre isso. Então eu fui fazer psicologia, fui para o consultório, mas ainda ardia no meu coração fazer algo a mais. E o Senhor conhece o nosso coração, e daí surgiu a mentoria Semente de uma forma muito inusitada. Vou citar o nome dela aqui, porque a gente precisa honrar, né? Sim. Cláudia Marques, um beijo, você é preciosa. A Claudinha chegou lá no consultório, sem me conhecer, e falou assim: "Eu quero uma consulta, mas não é uma consulta". Falei: "Como assim? O que que essa mulher quer? Procura um psicólogo e fala que quer uma consulta e não é consulta, né?". E ela falou: "Ah, eu só quero ir aí, você me escuta?". Eu falei: "Tá, E ela então já tá". te conhecia? Não, ela não me conhecia, só de ouvir Só de ouvir. falar. Aham. E aí ela foi no meu consultório e falou: "Kelly, eu tenho um projeto com mulheres e eu queria que você me desse uma mentoria". Aí eu falei: "Mas como assim? Eu sou psicóloga, né, eu não fiz curso de nada disso". E ela falou: "Não, olha só, o que eu quero de você é isso, 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 isso". Eu falei: "Mas você sabe o que você quer, você tá me ensinando a fazer algo com você?". E ela: "Não, e quanto foi aqui a consulta?". Gente, ela estava me ensinando e ainda me pagou. É E é muito Cláudia Marques. muito Cláudia Marques sendo direcionada pelo É, próprio muito, Deus, né, porque sim. talvez nem ela soubesse ali o que É, estava acontecendo, né, a movimentação do mundo espiritual, sim. como a gente não sabe também o que está acontecendo agora no mundo espiritual, nesse Uhum. exato momento que nós estamos falando aqui sobre o Senhor, porque nós estamos falando aqui sobre o que o Senhor faz, Sim. né. Então por isso que a gente precisa ter um coração ensinável, a gente precisa ter os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos, porque o nosso Deus, ele fala a todo momento com toda e qualquer pessoa, Amém. né. E aí a Cláudia chega lá, me ensina o que ela quer, me paga por isso e fala: "Semana que vem eu vou trazer a liderança das mulheres aqui, porque a gente vai começar a mentoria, eu e mais 2". E aí eu falei: "Amém, você tem certeza? Porque eu não quero te enganar, você já me ensinou, é só ir, agora você ensina". "Não, precisa ser você". Então eu acreditei que seria uma mentoria, 4 encontros com essas 3 mulheres, e daí eu comecei a preparar o melhor, né, nessa mentoria para essas 3 mulheres que já ia encerrar. Confor o Senhor, ele sabe muito, né, porque eu poderia falar: "São só 4 encontros, só 3 mulheres, vou fazer aqui de qualquer jeito, ela já me Uhum. pagou, ela já sabe o que ela vai fazer mesmo, né, eu tô aqui só de figurante". Mas não, eu preparei de todo o meu coração cada detalhe, né, dei a devida
importância, eu preparava um ambiente para elas, e o Senhor, ele vai te colocar no muito quando você é fiel no pouco, né. E hoje nós somos mais de 500 mulheres florescendo, né, Sim. vamos por parte, porque daí começa a mentoria Semente, que foi um nome que o Senhor preparou e confirmou no monte. Gente, o meu esposo, ele escondia sementes de mim, porque ele dizia que eu ia chamar ele de maluco, que eu ia falar que ele fica juntando coisas e até semente, e na cabeça dele, ele estava juntando semente porque ele ia comprar um sítio, né. Então: "Ô Deus, eu tô recebendo, quer mandar o sítio? Envia, sementes A gente tá temos". precisando de um sítio mesmo, Senhor. É. Verdade. Precisamos. E aí, eu lá escrevendo: "Como que vai ser o nome dessa mentoria?". E aí eu colocava girassol, florzinha, né, eu vinha com vários nomes, pérolas, coisas de meninas, né. E aí nenhum me convencia, nenhum nome. E aí eu algumas vezes me batia uma dúvida, né, de se era para eu fazer ou se não era. Olha, será que é coisa da minha cabeça? Porque nenhum nome tá Encaixando, né? encaixando, não tá fazendo sentido para mim, e as coisas precisam fazer sentido, né. Enquanto psicóloga, os psicólogos buscam, né, esse sentido para poder, tratar a causa da dor do sujeito, e enquanto evangélica, para mim também, o Senhor, ele sempre ensinou por parábolas e tudo fazia muito sentido, ele não jogava conversa fora, né. Então por causa da minha vida cristã e por causa da minha profissão, para mim as coisas precisam ter sentido, precisa fazer sentido. E aí, do nada, que não é do nada, Uhum. né, o por acaso não existe A do nada, né. Jesuscidência, né? Que a gente fala. Jesusidência, que não foi da minha cabeça, porque eu jamais ia pensar nesse nome, e eu falei: semente". Na hora, ativou algo em mim. E aí eu fui pra casa, tal, aí fiquei com vergonha de falar para o meu marido, né, da loucura lá que, né. E aí eu fiquei quietinha 2, 3 dias, e aí eu decidi contar pra ele. Eu falei: "Marido, então, eu sei que eu já trabalho muito". Assim mesmo que a gente faz. É, porque a gente Já vai Marido, amaciando a carne ali, né? Antes de até jogar o sabe, tempero. marido. até porque a gente precisa compartilhar com É, eles, porque a gente entende sim, que os sim. nossos maridos, eles são sacerdotes, né, da Aham, casa. sim. Então a gente precisa compartilhar com eles, porque eles precisam nos liberar, né. "Não, vai, eu te Sim. abençoo, tô contigo, vamos embora", né, numa só carne. E aí quando eu comecei a contar pra ele cheio de dedos, com um pouquinho de vergonha, tal, aí ele levantou, eu falei: "Ele não tá me ouvindo". Pronto, não é pra ser. Ou então, não é pra ser, daí a gente pensa, né, milhares de coisas, É. não é pra ser, ele não gostou, nem me ouviu, tá pensando em outra coisa. E aí ele levanta, quando ele volta com um potinho com muitas sementes. E aí ele fala pra mim: "Olha, eu estava junto e eu não sabia muito bem para o que era". E eu ficava falando: "Será que é porque eu vou comprar um sítio? É porque eu vou ganhar um sítio? É porque eu vou me aposentar e vou cuidar de um sítio?". E hoje pra mim faz sentido, porque que eu estava guardando essas sementes, é para o seu projeto, né. E aí eu subi um monte, uma equipe de mulheres intercessoras, e chegando no monte, né, só uma das intercessoras sabia o nome do projeto, né, que o Senhor tinha colocado ao meu coração, as outras não, mas subiram num propósito pela minha vida. E chegando lá, a gente orando, lendo a Bíblia, e aí me aparece um homem, só tinha mulheres, né. E aí me aparece um homem e fala: "Olha, deixa eu interromper vocês". E aí a gente precisa se livrar da religiosidade, né. E aí eu Uhum. pensei: "Gente, a gente aqui, Deus falando, a Bíblia aberta, esse homem veio interromper, como assim? Sem noção, gente, eu jamais faria isso", né. Eu naquele tempo pensando. E aí ele fala: "Abre aí na parábola do semeador". Agora eu já
Ele não tá tão sem noção, não. Me perdoa, assim, o que é sem noção é que sou eu. A gente precisa o tempo todo estar ligada. Eu falei, gente, eu fui muito religiosa naquele momento, né? E a gente precisa lutar contra a religiosidade, porque a religiosidade nos afasta de ouvir a voz do Senhor, além da gente matar o outro, né, por se sentir mais santo. E não é esse o caminho. E aí ele manda a gente abrir a palavra de Deus na parábola do semeador. Aí pede uma pessoa específica para ler, a pessoa lê. E quando termina, ele fala assim: Olha, eu queria combinar algo com vocês. Tá vendo aqui? A gente não tem tantas árvores. Olha quantas pessoas vêm para cá se consagrar, orar ao Senhor, né? Pedir, fazer voto. E a gente não tem tantas árvores. E aí as pessoas ficam no sol. Eu quero pedir algo para vocês. Prometem para mim que no domingo vocês vão voltar aqui, cada uma de vocês vão trazer 2, 3 sementes. Nossa. E aí o pessoal se espanta assim, como assim, né? E eu mais ainda, e já catuquei a outra que sabia né, do nome. E aí eu entendo que ali era o Senhor dizendo, esse é o nome. E para concluir ele fala, eu sou o jardineiro desse lugar. E eu já voltei lá no monte algumas vezes, né? Algumas meninas, Morgana inclusive também. Eu nunca mais vi esse homem. E eu pergunto, né, para quem estava no dia, você viu já aquele homem lá de novo? Ninguém. Nunca viu. Só que quando a gente voltou no outro domingo com as sementes, né? Eu fiz questão de voltar, né? Eu falei, não, Senhor, tá tudo muito claro, né? Fez sentido para mim. E aí, quando eu voltei lá com as sementes, o jardineiro estava, a gente plantou as sementes no monte e depois eu nunca mais vi o tal jardineiro. Então, eu entendo que o Senhor, ele apareceu, né, na vida daquele homem e era o próprio Deus ali selando esse projeto. Então, assim, esse projeto não é meu. Foi um presente do Senhor para eu cuidar, né? Tanto que algumas mulheres entregam para mim: proteja o projeto. E eu tenho pedido ao Senhor força, discernimento para eu proteger, independente do que vá me custar. Sim. Quando a Claudinha, maravilhosa, de novo, ela me mandou. Eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava sentada na minha cama. E aí ela me mandou o convite. Morgana, vai acontecer uma mentoria. Aquela é maravilhosa, psicóloga, projeto semente, não sei o quê. Mentoria semente. E aí eu lembro que eu estava desempregada na época. E eu fui exatamente pelo nome. Eu olhei assim, o que se trata aí? Eu nem sabia que era uma mentoria para mulheres, assim, que era voltada pra cristã, né? Mulheres cristãs. Eu não sabia. Porque na época eu tava. Daquela época que eu, desde 2015, eu fui da igreja, mas desde janeiro de 2023 que eu sou crente de verdade. Então foi início de 2023, se eu não me engano. Foi no início de 2023, que a primeira turma foi em março de 2023. Foi no início de 2023, ela me mandou, eu tava desempregada e eu falei. E eu gostei desse nome. Morgana sendo Morgana. Eu fui pelo nome. Eu fui pelo nome porque eu não sabia do que se tratava. Pra mim era tudo muito novo. E eu tava Morgana, desempregada. nem eu sabia do que se tratava. E pra mim, quando eu comecei a fazer a mentoria, foi assim: o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo fazia tanto sentido. Eu olhava pra mim, meus braços cheios de tatuagem de flores, eu falava, gente, eu sou semente antes de ser. Eu sou semente sem saber, eu sou semente sem conhecer Jesus, eu já era semente. E o seu nome é muito profético, Muito, né? Raiz. Né? Sim. Então tem raiz. Raiz da Campos. Olha só, gente. Boa nova! Muito lindo. Eu fico encantada como o Senhor conecta tudo, né? Conecta histórias. E da mentoria veio. Lá eu fui impulsionada, né? A ser quem eu sou hoje, a ter a minha papelaria, que é Terra Fértil. Hoje tem o Florescer Podcast. Então é muito lindo como Deus faz.
Eu sou apaixonada nesse Deus. É muito forte, porque eu nem conhecia Jesus até conhecer o jardim. Gente, Kellen, de verdade, a mentoria, todos os seus projetos, eles mudam vidas. Se eu olho pra mim antes, eu olho pra mim agora, eu falo, caraca, quem era eu antes da Kellen Borges, antes do jardim, antes do semente? É muito importante, protege mesmo, porque eu quero estar aqui protegidinha sempre. Assim, lá a gente aprende, né, que a gente precisa de inteligência emocional para daí ter santidade. Não tem como a gente falar de santidade se a gente não tiver uma saúde emocional, né? E aí isso faz tanto a saúde emocional mais a santidade, faz a gente ver falando, olha, a partir daí surgiu Terra Fértil, agora né, o podcast Floresci, sem aquela inveja de que, não, olha, ela tá fazendo, ai, olha a Raíza hoje, né, limitando, podando, né, Uhum. matando a raiz. Não, eu fico ali o tempo todo regando, é isso, vai. E eu sei que lá, né, nas sementes, né, a gente se tornou intercessoras umas das Sim. outras. Nós somos as amigas de Jesus, né, apresentadas umas para as outras. E aí a gente se alegra com as conquistas, com o desenvolvimento umas das outras. Então é Deus purinho, Uhum. porque em nós não é possível encontrar nada bom. Se tem isso, uma torcendo para outra, intercedendo, se colocando na brecha, né, uma impulsionando a outra, quando um dia uma tá mal, a outra vai lá: "Não, vamos embora, vai dar certo". Quando uma tá mais quietinha, a outra fala: ela não tá bem, deixa passar hoje, mas amanhã", né. Então isso vem do coração do Senhor, isso é porque a gente amadureceu. Então a gente precisa de maturidade emocional e espiritual para viver isso que a gente está vivendo aqui hoje. E aí eu lembro de Pedro para falar de maturidade. Quando ele Uhum. era menino na fé, o que que ele fazia? Queria defender Jesus, né, Cortar a orelha. cortar a orelha, ele queria saber tudo que estava acontecendo com todo mundo. "Jesus, por que esse? Por que tu tá falando isso?", né, ele era impulsivo. Uhum. E o Senhor foi moldando, ali foi tendo paciência, né, foi ensinando e Pedro foi se permitindo a ele chegar, né, na maturidade e verdadeiramente olhar para o alvo e falar: "É isso". Aí a gente sabe a história de Pedro, que Jesus sobe e Pedro inaugura a igreja na terra, né. Quem era Pedro? Quem era Raíza, né, como que Eu ela era, falou. eu era Pedro, essa impulsiva, essa. Por quê? O que que tá acontecendo? O quê? O quê? Eu era Pedro, gente. E aí quando a gente amadurece, a gente continua sendo Pedro, mas aquele Sim. Pedro que foi chamado, que entende o Adiados. Com um propósito, pouquinho mais de inteligência emocional, né? porque é uma busca constante, assim como Constante. a santidade. E, Kellen, verdadeiramente eu vejo nas sementes isso, são mulheres muito com o coração aberto e disponível, tanto para receber novas sementes. Eu fui muito bem recebida. E é muito reflexo que vem de você, que vem de Jesus mesmo, né? Porque todas estão ali muito receptivas, muito ajudando a ensinar. Porque a mentoria não acaba quando a mentoria acaba. A mentoria tá ali todos os dias, como você falou, quando uma tá um pouco mais pra baixo, a outra tá ali. Eu tenho a Morgana, né? Não posso falar muito porque eu tenho essa preciosa do meu lado que tá sempre comigo. Mas não é só na Morgana, não é só na Kellen. Todas as sementes são assim. A gente vê dia a dia, sabe? É muito lindo. É um projeto, assim, muito especial de verdade. E Deus, ele quer isso mesmo da gente, né? Para que a gente tenha as verdadeiras amigas dele aqui na Terra, porque eu falo por mim, eu não teria passado por todo o meu processo se eu não tivesse as amigas de Jesus comigo. Nesse meu processo todo, eu perdi muitas amizades, né? Mas em compensação, como o Senhor me presenteou com amigas dele, que veio da mentoria. Né, as meninas desde da primeira turma, que foi a minha, né, tive o privilégio de fazer parte da primeira turma lá em março de 2023. Meu Deus, e é muito louco, né, a gente pensar, a gente não é mais a mesma, né, de março de 2023, cara. Isso é muito, é só Deus pra fazer o que ele tem feito. E eu lembro que o seu Foi, recadinho, também lembrei. né, o seu recadinho, ele dizia: "Talita cumi". Aí tu É. lembra, eu perguntei: "Mas o que que significa Thalita Cumi?"
Pois é, e era o Senhor ali já falando: "Olha, levanta, Levanta, menina. levanta". Aí Morgana ouviu, levantou e hoje levanta outras mulheres, né, e com recadinhos. Proféticos, bilhetinhos proféticos. Isso é ouvir a voz do Senhor, né, isso é ter um discernimento, isso é entender que é o Senhor que dá a direção. É. Então é lindo, assim, a gente realmente por que que a gente está conectada? Porque é um só reino, é um Uhum. só Deus, O e céu é um só. o céu é um só, então não tem como, estar desconectado. Então a gente vai dizer que a gente não está na videira verdadeira, É, verdade. porque se estamos conectadas a essa videira. E é muito bom viver isso, né. Eu, por exemplo, pensar em algo, aí do nada a Kelly me manda uma mensagem com aquilo que eu pensei, com uma resposta de oração, aí vem Raíza, fala a mesma coisa, então assim, é sobre o reino mesmo que é um só, né, e a gente tá conectada nessa videira, nossa, é um estilo de vida que eu jamais vou negociar, sabe. Não tem como sair É isso, o essa projeto videira. Semente é um estilo de vida, né, assim como os psicólogos falam sobre mas os psicanalistas, né, que a psicanálise é um estilo de vida, projeto Semente, né, também é um estilo de vida. A gente decide, a gente escolhe viver isso todos os dias. Sim, Vai ser bonança o tempo todo, a gente vai viver uma vida plena. claro Não, que a não. gente não vende isso lá, né, a gente não fala sobre isso, a gente não promete o que a gente não vai cumprir. A Uhum. gente fala o que está na Bíblia, a Bíblia fala que nós vamos, sofrer coisas no mundo, né, mas o Senhor fala pra gente: "Tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer". Então essa é a mensagem, né, as mensagens na mentoria são mensagens que o Senhor deixou para nós através de seus profetas, né, através de seus discípulos. É o que a Bíblia diz, é o que acredito, é o que eu vivo e é o que eu ensino. A gente tem uma blusa, né, meninas, escrita "Árvore Uhum. sozinha não faz É. floresta". Então, lá a gente vai ensinando as meninas novas que vão chegando, as mulheres, né, porque sozinha a gente não vai conseguir fazer muita coisa, mas juntas nós vamos bem longe. Então imagina o perfume de muitas flores exalando o bom perfume de Cristo. Imagina como que tá Amém. ficando o nosso jardim, né. Coisa linda. Coisa linda. Ai, nosso jardim é lindo, cheiroso. Inclusive tem jardim dia 6 de dezembro. Sim, ó, os Quinto casais jardim. aí, ó, quinto jardim secreto. E o projeto Semente já já tem vários raminhos, né. Conta um pouquinho pra gente desses raminhos. Então, projeto semente, porque o Senhor ele nunca entrega tudo Uhum. inteiro, né, porque senão a gente vai tremer na base, porque a É. nossa capacidade de entender o Senhor é muito limitada. Isso é muito bom, porque daí a gente entende que É não há cuidado, né. outro com ele, ele não É. divide, né, ele é o Uhum. único e quem é a gente na fila do pão referente a Jesus, Sim. né. Nós estamos sempre mesmo abaixo e o lugar mais alto é sempre essa é a minha oração, o lugar mais alto que eu quero estar aos pés dele, né. Então, meninas, até para vocês também, vocês nem sabem o que é o podcast Floresci. Não mesmo. O Senhor, ele não entrega tudo, porque senão vocês iam correr, né. Com certeza. Mas eu É. já declaro na vida de vocês sobre esse projeto que coisas Amém, lindas através da vida de vocês, amém, vão alcançar não só a vida de vocês, mas a vida de muitas outras Amém. pessoas, amém. né. Não corram, fiquem firmes, Ouviu, né. criem Ouviu. raiz, né. Eu estava esperando você falar isso pra mim também. Criem raízes e Amém, frutifiquem. É. Então amém. vamos lá, sobre as ramificações. Fez a mentoria semente, foi lá, sei lá por quê, ou por causa do Por causa do nome nome, lindo. né, ou porque uma amiga convidou, ou porque Sim. tá ali pertinho, não tem nada para fazer, né, já chegou alguém É. e falou: "Ah, não tinha nada para fazer". Porque o Senhor vai atraindo de acordo com cada história, né. É. E aí as mulheres vão chegando lá no meu espaço, deixar bem claro aqui, né, eu tenho um espaço chamado Conexão Mente Corpo. O Senhor me levou nesse lugar numa estratégia de eu ajudar 2 pessoas que precisavam de ajuda nesse momento, profissional e financeira. Então eu tinha um consultório em Nova Iguaçu, o Senhor falou: "Fecha, fecha que agora você vai abrir um consultório em Belfor Roxo". Falei: "Mas não faz sentido".
Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Não faz sentido. Que mudança é essa, né? De vida é essa? E aí o Senhor fala, fecha. E eu obedeci, saí. Não levei nada, ficou tudo lá, né? E obedeci ao Senhor para ajudar 2 pessoas, 2 mulheres que no momento precisavam. Mas o Senhor já tinha uma história com aquele lugar, né? Então, eu atendo lá enquanto psicanalista e psicóloga, mas na conexão, fora do meu consultório, tem um espaço. Então, para fazer a mentoria, eu uso este espaço. Então, ali naquele momento é a mentora Kellen. É para ficar bem claro que a gente é super ética e não mistura as coisas. E fui fazendo a mentoria, e a gente sabe que existe o primeiro ciclo, a semente, depois vem o segundo ciclo, que é a raiz, onde a gente vai tratar, né, das coisas mais profundas que a gente não quer expor, mas para o Senhor curar a gente precisa expor. A palavra de Deus diz que a gente precisa falar, a gente precisa confessar. Aí lá no segundo ciclo, que é o raiz, a gente expõe muitas coisas. Depois vem o terceiro ciclo, que são as folhas, e lá a gente entende sobre o nosso ego. Aí a gente entende que a gente precisa tomar a nossa cruz e seguir. E vem também o Semente no Lar, que a Morgana lidera Eu amo. junto com outra preciosa, Viviane Esteves. Então a gente entra nos lares, né, das pessoas para levar a palavra do Senhor, para fazer uma oração, para se alegrar junto, para segurar nas mãos. Se for necessário, a gente leva também assistência, né, porque a oração é a oração mais ação. Então a gente entende isso. E a gente não vai lá, ora e sai, deixa a mulher lá, a família, né? A gente tem todo aquele cuidado, todo aquele amparo, né? De ficar cuidando, perguntando se tá tudo bem, né? Como foi depois, como a família reagiu, se tá tudo certinho. E também a gente tem o Floresci, que é um trabalho evangelístico. A Isa participou do último, foi Sim. bênção, né, Raíza? Foi demais. Foi demais. Nunca me imaginei fazendo isso. E tava lá. A gente vai mesmo para falar de Jesus, né? A gente foi no Parque Jericinó, muitas vidas passaram por ali, e depois a gente segue cuidando, a gente manda recadinho. E aí, como foi o seu sábado? Jesus, ó, tá com você todos os dias, né? Você também pode fazer essa oração, porque as pessoas mandam mensagem agradecendo pela oração que foi feita, e a gente fala, olha, você pode fazer isso, né? Não precisa alguém orar por você, você pode fazer isso. A oração é falar com Jesus. Então a gente tem todo esse cuidado. Tem um arraial da família Semente, onde a gente leva os nossos filhos, né, nossos esposos, mãe, tia, e a gente quer mesmo se reunir em família, né? E todos os nossos encontros têm palavra, tem oração, que a gente precisa focar no que importa, que é o Senhor. E aí depois vem a comunhão, como aqui, né? Quando eu cheguei, eu falei, tem que ter mesa. Né? Lugar de Sim. comunhão, de aliança, onde a gente senta, né, para expressar ali com calma o amor do Senhor, falar dele. E outros projetos virão. Eis-me Sim. aqui, Senhor. Eu tô cansada, mas eis-me aqui. A gente descansa na glória. É verdade. E tem o Jardim Secreto, E né? tem o Jardim Eu fiquei Secreto. tentando lembrar, foi o primeiro que surgiu de todos? Porque o Foi. Jardim foi em 2023, o primeiro que a gente fez, né? A mentoria. Acho que foi o primeiro, né? Foi. A Foi antes mentoria do em Sementes do março, Lar, foi de tudo, não foi? foi o Jardim Secreto. Foi o Jardim Secreto. E foi do nada também, né? Que nada é do nada. Eu amo esse Deus do nada. É. O Jardim Secreto foi até a Foi a Viviane, Vivi, é. né, que é líder Semente no Lar, junto com Sim. você. Uhum. E ela falou, Kelly, você já pensou da gente fazer uma conferência para mulheres? Aí eu, não, Não na minha pensou que cabeça já não. tinha. E a chama já queimando no coração. Para que eu achava que, gente, é uma Gente. mentoria, conferência dá muito trabalho, E dá né? mesmo muito trabalho. É muita Mas é tão intercessão, gratificante, né? São né? muitos alinhamentos, né? Tanto Muito. espiritual quanto no mundo natural. A gente prepara tudo com muita excelência. A gente quer que tudo Sim. saia, né, direitinho para as nossas convidadas. E quando a Vivi fala sobre isso, eu falei, não. Aí depois eu falei, não, eu vou confessar, eu já tinha pensado, mas na minha cabeça era loucura e eu não queria falar isso para ninguém. E vambora fazer uma conferência.
quem seria a louca? É que diria sim. E aí temos muitas loucas apaixonadas Sim, por Jesus Jesus. dizendo sim. E cada vez só Inclusive cresce. dizendo sim no jardim, né? verdade. Lá. Inclusive É dizendo verdade. sim no jardim. Então a Sim. gente não pode parar, né? É isso. E também temos o Imersão. Temos o imersão, tá vendo? Ó, eu esqueci, gente. É muita A gente coisa. fica nervosa aqui na frente de vocês. Tem o imersão, né? E assim, Deus, ele faz as coisas, né? A gente não precisa forçar uma barra. Ah, agora eu vou fazer tal coisa. Não, o Senhor vem, né? A gente foi convidada para estar em Rio das Ostras, a gente fazer um trabalho lá. Alguém que nos viu, esteve no nosso jardim e falou: Ah, eu quero levar isso para minha igreja. E aí foi feito convite. Ah, você aceita, né, ir com a sua equipe lá? Ah, mas o que que você quer que a gente faça? Derramar isso que vocês carregam. Eu não sei, vai, faz aí o que vocês fazem. É muito lindo ver o que o Senhor faz através da vida de vocês. Então tá, daí a gente monta um grupo, vai orar, né? E aí a própria pessoa falou assim: Kelly, eu pensei aqui, vamos fazer uma imersão. Eu vou apresentar vocês, né, como fazendo uma imersão. Falei, meu Deus. E aí surgiu o projeto, né? Imersão Semente. A gente teve um mês passado, né? Também em Tinguá. Foi bênção do Senhor, onde ali a gente trata do campo espiritual, né? Emocional. E aí a gente trabalha com cura e libertação, né? Então, assim, o Senhor vai entregando aos poucos. Uma mentoria para 3 mulheres. E aí vai surgindo todos esses projetos, né, das ramificações. Então o Senhor, ele não dá tudo, ele vai dando de acordo com a nossa fé, com os passos que a gente vai dando. Ele vai vendo, deixa eu ver se ela é confiável para eu estar entregando, né, e o Senhor vai entregando de acordo com a nossa fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor até o último dia. Volta a dizer, Queremos. É. custe o que custar. E vai custar. E tem custado. Tem custado. Tem custado. Mas é muito louco, porque tem É. custado e a gente vive alegre, Sim. feliz, E agradecendo. a gente não quer outra vida. A gente não quer outra vida, é estilo Pode vir mesmo, mais, Jesus. estilo de vida, é isso que a gente É sobre quer, isso. é isso que faz sentido pra gente. É. Né? É o que eu falo, eu sempre começo qualquer projeto. O florescer, por exemplo, o evangelismo. Eu comecei, não quero, eu não sou capaz de fazer isso. Na verdade, acho que desde o primeiro, né? Desde o primeiro eu falo, não, eu não sou capaz, não, choro horrores. Sempre no primeiro dia. No primeiro dia, sempre um chororô. Não, eu não quero, eu não vou. E termino, gente, quando é o próximo? Já quero mais. É tipo isso. No dia do jardim, todo mundo lá, ó, assim, ó. Gente, e qual vai ser o próximo? O sexto do jardim. O florescer foi muito engraçado, que eu lembro que eu falei com a Fernanda, falei, Fernanda, não sou capaz, eu não vou fazer isso. Ela, para de graça daquele jeito da Fernanda. Maravilhosa também, Fernanda. Fernanda, Para de graça, não sei o quê. Você vai conseguir sim. Aí tá, eu desliguei o telefone, né? Chorei. Fiquei com meu marido. Quando tava lá, eu olhei pra Fernanda. Quando é o próximo? Ela, para de graça, menina, de novo. Deixa a gente respirar. Não, e a Fernanda foi uma semente que chegou e quando eu olhava pra ela, não vou orar. Olha a Fernanda hoje. Não vou orar. Hoje a gente tem que falar, Fernanda, já falou muito com Deus. Né? Já ministrou no Jardim Secreto. Então a gente vê assim a entrega da Fernanda. Ela entendeu o projeto, porque a gente não quer ficar semente para sempre, né? A gente entende que existe um processo, né, de estar semente e romper com aquela casca que às vezes dura, impermeável, né? Fazer uma imersão, porque existe a imersão da semente na água quente, né? Eu costumo falar isso na imersão, onde a semente é mergulhada na água quente. Para quê? Para romper uma casca dura, né? Para romper a casca que é impermeável. Então, assim, o Senhor faz. Não tem casca dura, impermeável, não tem medo, insegurança. Se você se permitir, o Senhor faz. É só dar lugar. É. É só dar lugar. E aí a gente vê
processo aí lindo de muitas mulheres, né? Muito, A gente né? agora citou a Fernanda, mas eu poderia ficar aqui Falando citando várias. A gente vai várias. trazer todas elas. Não, e Ouvir a história mulheres de que chegavam lá e todas falavam elas. assim. É. Mas teve, Você olha teve assim. uma que me perguntou, mas vem cá, por que você tá falando isso? Você é o quê? É. Né? Você é o quê? Meu Deus. Quando você olha Intimidação. assim, não dá uma estremecida, não? Porque eu sei que é sobre o Senhor, né? É o Senhor que vai fazer a obra ali. Você tá ali como um instrumento, né? Mas você tem alguma mentoria, alguma situação que te marcou, que você olhou assim, gente, olha a reação dessa mulher. Eu não sei o que que eu faço, Senhor, misericórdia, me ajuda aqui. Que você viu que, assim, foi o próprio Deus, a gente sabe que é o Senhor através da sua vida, né? Mas teve alguma situação, assim, que te marcou? Sim. Assim, eu acho que o que mais me marcou quando as mulheres chegavam lá e se apresentavam, né, com a semente de limão, que a gente sabe que a gente tem lá, né, várias. Em cada encontro a gente se apresenta de uma forma e tem, né, uma aula lá que a gente se apresenta com semente. E aí, geralmente, essas mulheres que são limão, né, que tem um comportamento meio azedo, né, e a gente precisa desconstruir isso e falar: olha, do limão real a gente faz uma limonada, né? E quem nega uma limonada, um solzão, a gente quer o quê? Uma limonada bem geladinha, e existe mousse de limão, torta de limão, Amo. né? Não é só olhar para o limão como aquilo azedo. E às vezes as mulheres passam por traumas nas suas vidas, né? E ficam presas a essa dor. E aí falar, eu sou um limão mesmo. E aí tem comportamentos de limão, né? Na psicologia a gente fala, a gente pensa, todo pensamento gera uma emoção e toda emoção vai gerar um comportamento. Então, se eu penso na minha história, gera um sentimento ali amargo, o meu comportamento vai ser de um limãozinho, né? Uhum. Então, essas mulheres que chegam lá e se apresentam, né, enquanto limão, às vezes nem levam semente de limão, mas no comportamento elas estão um pouquinho limão, onde elas mostram uma face delas que assim, não sei o que eu tô fazendo aqui, não tá nada legal isso aqui, né? Muito engraçado, né? Você vê como a pessoa chega e como sai. E uma falou Nossa. pra mim assim, eu falei, tchau, né? Eu costumo me despedir, tchau, até Uhum. semana que vem. E aí, ó, semana que vem? Não vem. Gente. Eu vou vir semana que vem. E aí, essa pessoa voltou na semana que vem e falou, eu vim porque minha tia me obrigou. Aí você fica meio que sem palavras, né? É. Gente, me ajuda aqui, Senhor. O que que eu vou falar pra essa pessoa, né? Aham. Que é essa Sim. semente com a casca um pouquinho dura, né? Hum. E aí o Senhor vai dando estratégias. E é muito na hora, né? Não é nada programado. Não adianta você programar porque sai tudo conforme Porque nós somos você únicas. Se eu é. programar pra falar algo Não pra tem essa mulher, não vai como. funcionar pra outra e É. não vai fazer sentido pra outra, né? Então a gente precisa entender que existem as subjetividades. Então precisa ser realmente aquela ajuda na hora, Senhor, o que eu faço aqui? É, Me misericórdia. ajuda aí, Senhor. Né? E a gente vai fazendo um trabalho de acordo com o que o Senhor vai A gente coloca o ponto e direcionando. fala, corre aqui, Deus. Raíza, tu lembra qual foi a sua semente? Claro. Quem foi? Foi a semente de moringa, que Hum. nasce a flor da esperança. Coisa mais linda. E nunca teria sido de mim, né? Foi o Senhor realmente que falou comigo que eu era essa semente, olhando para as minhas tatuagens cheias de flores. Aí eu entendi tudo. Esperança. É isso. Eu fui a semente de mostarda, mesmo pequena. Ih, nem vou falar muito. Mas fala aí, quero saber qual a semente que você se considera. Que você levaria na mentoria semente. Maria, deixa eu ver. Ai, gente, são tantas. Aham. Mas sempre tem uma, né? Sempre. Então, eu me considero um girassol, Uhum. né? Eu me considero um girassol. Eu procuro sempre estar voltado para o sol, que é Jesus, né? Tá virado para a luz o tempo inteiro, porque é um trabalho, é difícil. Tem dias sim que a gente acorda mal, cansado, desanimado, com uma tristeza, vontade de desistir. É normal, sou ser humano. Mas ele falou: opa, sou girassol. Não, eu tenho uma palavra. O Senhor, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então, eu preciso me colocar de pé.
eu preciso levantar. Não que eu seja a Mulher Maravilha e longe disso, porque a gente sabe Uhum. que pensar que a gente pode tudo o tempo todo, ter o controle, que, né, a gente sabe que a gente vai adoecer, eu falo sobre isso lá na mentoria, mas quando eu falo que eu me permito passar por esses sentimentos e logo levantar, eu não me permitir ficar ali, porque é um estado. Então, passar por eles, ok. Ficar, né, nesse lugar, no deserto, porque deserto é lugar de passagem, né. Uhum. Então, assim, eu não me permito ficar neste lugar, porque eu preciso me levantar, não porque o Senhor precise de mim, mas eu preciso do Senhor, e fazer exalar o perfume dele me traz vida. E eu nem sei se fala assim, né, botanicamente, né, mas fisiologicamente, a fisiologia do girassol, ele precisa estar voltado para o sol, né. Então é isso mesmo que nos nutre, é isso mesmo que nos faz, permanecer de pé, né. E quando ele não tá virado para o sol, ele tá virado para outro girassol, e é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Isso. A gente não sabe como que foi para cada uma levantar É, hoje, o que passou pela cabeça, né, exatamente. mas de olhar: "Caramba, não, vou lá, Morgana me chamou. Gente, a Raíza tá lá empolgadíssima". É, Então é estar virada, né, para o outro girassol, então a gente sim. precisa ser luz. Recarrega ali com as energias, né, do sol e se volta para o outro. Porque é isso que a gente faz todos os dias. Porque quando a gente se sustenta, quando a gente tem uma vida, né, sustentada pelo Senhor, a gente consegue sustentar o outro. Porque o outro não vai estar sempre bem, não vai estar sempre legal e a gente precisa estar aqui realmente. E o que eu amo na mentoria é exatamente isso. É ter amigas de Jesus que sustentam o meu sim. Sustenta, pega lá o bracinho, né? Arão e Ur sustenta. Isso é muito verdade, isso eu amo. E isso é coisa que somente Jesus. O mundo não oferece isso pra gente. E eu preciso, assim, agradecer ao Senhor, né, porque é uma sustentando a outra, só que eu preciso aqui, falar de uma semente em especial, vocês me permitem? Claro. Sim. São tantas, né, Aham. eu acho que vocês estão pensando: "De quem ela vai falar?". Todas são especiais, porque são de Sim, verdade, sim, né, são todas especiais. sim. Eh, mas tem uma que disse sim, pegou no meu braço mesmo, desde o início, mesmo, tão jovenzinha, né, Sua passando também pelo florzinha. deserto. E engraçado que o apelido nela na família é Florzinha, É, né, que é a minha filha linda. Sudelen, mamãe te ama. Ah, a gente também. Estamos te esperando aqui. Sim, é. Se Em escondeu. breve, em breve, em breve. E aí, quando começou a mentoria, eu: "Sudelen, eu preciso só de alguém para fazer as fotos, né, alguém para me ajudar a preparar o lanchinho". E ela falou: "Ai, mãe, você só inventa, mas tá bom, né", porque ela é super parceira, ela é uma filha amiga, né, e tem me enchido de orgulho. E hoje ela é uma como a Fernanda que: "Ah, orar não", mas hoje já tá dizendo sim para o Senhor. Profetizando, já tá toda Na varoa. imersão, né, ela foi uma das intercessoras, né, a gente coloca lá, divide as funções para não ficar pesado, nós somos um corpo, né, o serviço que o meu pé faz não é o que a mão faz, né, não é o que o olho faz, então a gente vai separando, mas a gente entende que cabeça é Cristo, né. Então assim, a Suelen ela tem sustentado o meu sim, né, porque quando eu olho para ela e vejo de onde o Senhor a tirou, de como que o Senhor tem transformado a vida dela, assim como eu olho para todas as outras meninas, e aí eu olho para ela e falo: "Não tenho que seguir", né, porque enquanto eu vou fazendo, o Senhor também está fazendo, agindo na minha vida, na minha família, e eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é lindo, porque a gente vê a Suelen quando eu cheguei na mentoria, por exemplo, eu vi ela tão quietinha. A gente nunca ia imaginar, eu nunca ia imaginar ela assim já, intercessora no imersão. É muito lindo ver isso Eu mesmo, não ia imaginar a Né? mãe dela, é né, muito então o lindo. Senhor faz para além daquilo que a gente pode imaginar. E cada tema, ele mexe o Senhor quer tratar algo em primeiro lugar em nós, né. A gente primeiro falou do jardim, depois foi da água. O terceiro tema, nem sei se é legal citar, É. e foi Getsemane. Nossa, foi intenso. O quarto foi Noiva de Cristo, né. E agora tema para casais, né,
De volta ao primeiro amor. E esse é o convite do Senhor todos os dias para nós, né? De volta ao primeiro amor. E que os nossos olhos sempre possam realmente estar voltados para Ele. Né? Porque nunca vai ser sobre, a gente tá falando aqui sempre, né, de... a gente tem imersão, tem um arraial, tem um monte de coisa, né? Mas... E é muito lindo que eu não vejo... temos muitas atividades, sim, mas nunca é um ativismo. E isso eu acho muito lindo, esse cuidado que o Senhor tem conosco. Porque não é sobre isso. É sobre a gente ali se permitir ser ministrada em primeiro lugar pelo Senhor, porque o Senhor primeiro faz em nós. Né? Agora a gente tá na preparação pro 5º Jardim Secreto. E o Senhor tá nos preparando para poder ministrar sobre outras vidas, né? Para derramar sobre as outras vidas aquilo que o Senhor primeiro vai fazer em nós. Então, tá pra... É muito... Antes da gente pensar no ativismo, sabe? Não consigo ver dessa forma, né? Porque primeiro o Senhor, ele vai tratando, e é um tratamento muito nas raízes, né? E é muito legal porque é tão pontual, é tão para aquele tempo. Você estava falando do imersão, né? Que as pessoas convidam a gente para ir, vem em tal lugar. E aí, o que você quer? Não, sei lá, é aquilo que você carrega. E é muito lindo porque elas sabem que a gente carrega Jesus. Então elas sabem que não é sobre nós. É sobre aquilo que o Senhor tem para aquele tempo, para aquelas pessoas, para aquela localidade. Né? E Eu acho que, na verdade, nem elas sabem o que esperam elas ali. Por exemplo, o primeiro que foi sobre herdeiros, caraca, aí era sobre identidade, sobre herdeiro. Eu lembro que eu tive uma crise de identidade. Eu com 32 anos na É a oportunidade que o Senhor tem de tratar a gente naquilo que a gente não quer expor. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma crise de identidade. Aí eu falava, o que tá acontecendo comigo, gente? Eu 3 horas da manhã acordada tendo crise de identidade, chorando. Aí eu entendi que tá bom, já entendi, pai, é pra tratar, né, pra eu entender. E aí chegamos lá e foi maravilhoso. Porque se a gente não se permite passar pelo processo, vai ser sobre nós. E não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor faz em nós pra gente transbordar no outro. E a gente precisa passar pelo processo. Ela me olhando toda orgulhosa, tipo assim. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Gente, é isso. E eu lembro que no jardim do noiva, o Senhor ficava assim, não fala, não faz isso, não faz aquilo, que eu estou te limpando. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai se sujar de novo. Eu ficava, eu ficava literalmente pisando em ovos, entendendo e recebendo tudo que o Senhor estava ministrando no meu coração. É muito forte, né, gente? E é lindo, quero mais, quero mais. Vamos falar um pouquinho, fala pra gente um pouquinho de cada tema. Então, vamos primeiro... Porque a gente sabe o que acontece no jardim, como que se dá, né? Mas as pessoas, a gente falou de tantos projetos dentro do projeto Semente, né? As mulheres semente chegam lá, se permitem ser tratadas, e quando elas se sentem aptas, né? Quando elas tô apta para colocar a mão, para fazer, para transbordar agora, né? Eu já fui tratada e agora eu quero transbordar. E aí essas mulheres, elas fazem parte da organização do Jardim Secreto. Então são as próprias sementes que recepcionam, que pregam, que ministram louvor, né, um momento ofertório, as meninas que produzem, né, o material do nosso stand, né, porque a gente tem um stand de vendas, inclusive se vocês quiserem, né, o material. Sim, super disponível. Estão lindos e proféticos. É qualquer material, né? Terra Fértil não faz qualquer material. Os materiais do Jardim Secreto é feito pela Terra Fértil. Olha só, gente, que lindo, né? Conexão do céu. E hoje a gente tem a Raíza ajudando aí também, né? Com os materiais dela. Na verdade, eu sempre ajudei, desde o Jardim 2. Antes dela seja jardim, ó. Tô te falando, eu era semente antes de ser semente. Eu nem sabia, você Nem já era sabia. semente. Nem Tu lembra das gotinhas da tagzinha que a gente fez do 2º jardim? Ela que fez. E no espelhinho. que ela se converteu, foi ela que fez as caixinhas. Foi. Todos os bilhetinhos que pareciam pergaminho foi eu que cortei.
Verdade. Ela já era semente. Ela já era semente Eu não sem saber. sabia, você não sabia, mas o Senhor Já sabia. Já já sabia. sabia, porque o nosso Deus, ele Já é sabia. pontual, né? Ele é estratégico. Sim. Foi cortando lá as gotinhas, escrevendo não sei o que o E seu o coração dela já tava como uma terra fértil ali, ó. Adubadinha pra receber a semente. receber semente. E aí, essas mulheres, né? Estão ali com a terra preparada, alinhada, né? Nivelada para receber a semente. Aí falam, não, vou lá. E aí a gente monta, né, o grupo e a gente faz acontecer. E a gente não faz acontecer se o Senhor não for conosco, né? Se ele não vai, a gente também não vai, não tem. Uhum. E, e a gente se permite ser usada, né? E ali a gente tem testemunhos, né, do que o Senhor tem feito. Então a gente passa aí pelo processo, né? Quando a gente está se preparando, porque o Senhor vai tratando. O tema é herdeiro, vou tratar a sua identidade. Vou mexer nessa, né, na sua estrutura. E a gente vai se permitindo ali ser moldada pelo Senhor em cada jardim. No primeiro, a gente levou o tema justamente que está aqui na nossa blusa, né? Não despreze as pequenas mudanças. Aí me pergunta por que dessa blusa e por que dessa frase. Não sei. Mas hoje faz tão sentido, né? Hoje faz Gente, sentido. é porque o Senhor já tinha visto tudo. A gente começou, vamos ver lá, acho que dá uma turma, né? E daqui a pouco, 14ª, não sei quantas turmas do raiz, folhas, né? E aí, quando a gente montou essa blusa, o Senhor falou assim: não precisa colocar nome. Né? Algumas mulheres, por que você não coloca o seu nome? Por que não coloca o nome do projeto, Mentoria Semente, né? Você falou, não, no momento não precisa. E aí, assim, o nosso Deus, ele vai dando cada passo para dar certo. A gente precisa seguir a direção do Senhor, né? Então, o Senhor falou assim: eu estou escondendo esse projeto. Começa assim, pequeno, né? Sua mentoria, só aquelas mulheres, vai tratando delas. Eu falei, eu tá me dando mulheres para tratar, porque ele já sabia que eu queria tratar no consultório, mas lá é outro tipo de trabalho, né? E o Senhor me deu mulheres para eu tratar. E aí eu fui tratando e veio a blusa, eu falei, semente, vou colocar isso aqui, né? Vou colocar essa frase aqui, você vai precisar, né? Você precisa delas para ser grande. E hoje faz sentido. Hoje faz sentido. Eu não tinha ideia que isso aqui é Zacarias 4:10, né? Uhum. Falando sobre não desprezar, né, os pequenos começos. Então, depois vai fazendo sentido de algo que eu já conhecia, esse versículo, que não é muito, né, não se fala muito sobre ele, mas eu já tinha escutado falar, mas só depois que o Senhor falou, isso aí é Zacarias 4:10. Então, assim, esse é um trabalho lá, porque as mulheres que chegam lá, elas chegam quebradas. E a gente sabe que quando Zacarias, ele profetizou, quando ele tava falando de um povo onde o templo foi destruído, ele estava em ruínas, como as mulheres chegam lá, né? Despedaçadas. E o Senhor vai edificando aquilo ali. Só que para isso a gente não pode desperdiçar os pequenos começos, né? Se a gente pensa, eu tô em ruínas, não dá para fazer nada com isso aqui, ou se a gente vê uma melhora de nada, a gente tende, enquanto ser humano, a desistir. Não vai dar em nada, só isso aqui. Eu preciso de muito mais. Eu vou desistir. Aí eu peço ao Senhor tal coisa e o que o Senhor me dá é só esse grãozinho de mostarda, é muito pequeno, né? Mas não é muito pequeno. A gente não pode desperdiçar esses pequenos começos. Então, eu vejo em vocês duas que vocês não desperdiçaram os pequenos começos, né? E aí, hoje, vocês são grandes. Grandes para o Senhor, né? Mulheres que carregam uma unção diferenciada, carregam o próprio amor, a esperança, que é o Senhor, né? Então, a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? Que assim foi a história da Mentoria Semente. Mentoriando uma mulher, 3 mulheres, e hoje nós temos o Jardim Secreto. Imagina se eu tivesse dado ouvido, porque no meio do caminho aparece, né,
Não vai dar certo. E não só de fora, mas os conflitos internos. Não vai dar, né? Não dá mais esse passo, é loucura. Vamos fazer um jardim secreto onde? Com que dinheiro? Como? Né? Mas e quem canta? E quem prega aqui entre nós? E o Senhor vai usando, o Senhor vai fazendo, né? E as coisas vão acontecendo. E aí a gente vê que a partir desse templo, nós, né, em ruínas, por causa de experiências passadas, traumas infantis, o Senhor fala, vai, eu tô contigo, a gente vai iniciar e vai ser edificado. E hoje as nossas vidas, né, esse templo é edificado pelo Senhor. E é só a gente colocar os pés, né, que o Senhor vai colocando no chão. O jardim é muito isso. Vamos pensar, vamos fazer aqui, o Senhor vai entregando e a gente tá colocando o pé, a gente tá caminhando. E conforme a gente vai caminhando, o Senhor vai colocando no chão. O Senhor vai dando todos os É, recursos. A gente teve uma experiência, né, de sábado. A gente teve o primeiro alinhamento. E aí eu falei, Morgana, o Senhor falou para eu começar. Eu vou movimentar o mundo espiritual, né? E aí, no próprio sábado, a gente já começou a receber patrocínio, né? Para esse dia 6. Então, assim, a gente precisa se movimentar para o céu se movimentar, né? O Senhor conta conosco para fazer aquilo que já está no coração dele. verdade. A gente sabe que vai vir dele, é para ele, né, e é sobre ele. Mas a gente precisa se movimentar, né, uma árvore não cresceria se ninguém jogasse uma semente ali, né. Então, precisa, né, necessário. Sim, pra ela crescer, a gente precisa estar regando o tempo todo também, por isso vem todos os alinhamentos semanais. É Uhum. tão importante esse tempo, é tão precioso esse tempo, né, porque às vezes eu vejo que muitas às vezes não entra e tudo mais, mas é um tempo tão separado. Eu, por exemplo, agora eu estava em outro lugar, eu fiz questão de colocar meu celular pra despertar, pra estar ali, né, no momento de oração, porque é muito importante, porque é de verdade primeiro na gente. Se a gente não estiver atento ali a tudo que o som tá falando, alguma coisa vai passar despercebida, alguma coisa ele vai deixar de fazer porque a gente não estava ali. Então é muito importante. É, e vai ser só mais um evento, e a gente já tá cheio de evento por aí, né. E o jardim não é sobre isso, não é sobre isso, não é De só mais um verdade. evento. Que a gente entende que é primeiro em nós. E eu acho que é por isso ai, tá me vindo aqui agora, assim, porque eu acho que é por isso que o Senhor, ele derrama tanta graça, sabe, não porque somos preferidas, especiais, sabe, as melhores, não é sobre isso não. É porque ele entende que a gente tá ali em primeiro lugar disponível pra ele, Estão todas ali disponível dispostas, né, com o coração disponível. pra ele tratar em nós, porque a gente anseia, porque a gente já Uhum, entendeu que primeiro tem que ser em uhum. nós. Não tem sentido a gente falar de algo que a gente não viveu. E um testemunho. E a ideia do podcast é essa mesmo: é a gente trazer pessoas reais, pessoas que passaram por situações que vai encorajar outras. É vida na vida, né? E a gente. E como o testemunho aí, como enriquece, né? Como. Nossa. Eu lembro que quando eu cheguei no Jardim Getsemane, uma das coisas que mais me emocionou foi justamente isso, porque eu via a entrega de todas as mulheres. Eu lembro que tinha uma específica, que eu não vou lembrar o nome dessa semente, mas ela tava chorando, entregue ali, que eu falei, gente, isso é muito diferente do tudo que eu vi. Aí eu lembro que eu comentei com uma amiga que tava comigo, e depois eu comentei com a Morgana, eu falei assim, cara, isso foi muito legal, porque tava todo mundo recebendo, não era só as convidadas, era a gente também, né? É. No caso, as outras É. sementes, E aí, né? olha a visão, é legal a gente ouvir isso, né? Olha a visão de quem participou, né? Ela participou. Uhum. Fala aí mais da visão de participante do Getsemane. Cara, eu sou muito suspeita porque eu sou muito babona nesse projeto. Eu sou muito semente. Então não tem como Desde falar sempre, é verdade. porque eu levanto demais a bandeira e pode parecer assim, não, ela tá falando isso só porque ela é semente. Não é, gente, de verdade, Era não é. antes. É muito diferente. É muito diferente. E quando a gente vira semente, a gente participa desse processo antes, durante, depois, que a gente fica, meu Deus, por exemplo, no imersão que eu falei que eu tive uma crise de identidade absurda, e eu cheguei no imersão e aconteceu tudo que aconteceu aonde eu estava, eu fiquei, meu Deus. E aí, 3 dias depois, eu ainda tava chorando, porque eu ainda tava recebendo do Senhor.
Eu mandava foto pra Morgana com meu olho desse tamanho, explodindo. Eu falando, amiga, o Senhor não para de me abraçar, porque foi Sim. essa sensação que eu tive. Sim. Tipo assim, trabalho bem feito. Foi tipo isso. É isso aí, minha filha, você tá no caminho certo. E por mais que eu tivesse tido a minha crise de identidade, o que foi minha crise de identidade? Perto de tudo que eu recebi depois. Durante, porque foi muito lindo, Uhum. e o depois, sabe? Uhum. Então é isso, é entender de verdade, é se E permitir de você verdade. não recebeu sozinha, porque as Sim. pessoas se derramaram ali através da sua entrega. Sim. Então é se entregar, os outros receberem. É o tempo todo a gente se entregando para isso. A semente ela precisa morrer para germinar e para dar frutos. Vamos pensar, uma semente que não esteja morta não vai germinar. Se ela não vai germinar, ela não vai crescer, não vai florir e automaticamente não vai dar frutos. Então a gente precisa morrer, precisa ser uma semente, né, morta. E eu entendo essa semente, né, morta, não sem vida, Uhum. com vida, com renúncia, com entrega, com busca, com oração. É isso que aconteceu lá. Você entendeu ali, né? Eu acredito que você já era 100% semente, a sua entrega, né, era nítida, mas ali naquele momento é como se o Espírito Santo, né, ativasse, o Espírito fosse ativado em você, né? E dali foi um novo encontro e algo ali aconteceu Diferenciado. ao ponto de você não suportar o peso da glória e ficar com o olho desse tamanho, E a gente fica mesmo. chorando por vários dias, né? E aí tem uma diferença, meninas, da semente morta e a seca. Porque precisa morrer para germinar, crescer, dar frutos, e aí desse fruto vem a semente morta, aí a gente planta, né? É um ciclo. A semente seca, a palavra de Deus cita lá, né? Mateus, se eu não me engano, que quando ela caiu, uma semente cai no caminho, rapidamente ela germina, mas ela seca. Por que que ela seca antes de crescer e dar frutos? Porque ela ali tinha pouca terra, então ela não cria raiz e aí ela seca. Então existe uma diferença entre a semente morta, que não é sem vida, né? Como a gente pensa que o nosso olho limita, a gente tem situações na nossa vida que a gente fala, morri, não, acabou, sou ninguém, não vai dar certo, não, né? Mas não, gente, a semente morta tem vida. A gente precisa entender isso. É diferente de uma semente seca. Então, nós somos essa semente que mata a nossa carne todos os dias para poder germinar no Senhor, frutificar, exalar o bom perfume. Aí isso é constante. É estilo de vida. Uma Verdade. vida gerada após a morte, né? Que é isso que o próprio Jesus também nos ensina, né? Não Ele deixa é a maior. semente. Ele é a Ele semente. é a semente, verdade. Ele é a semente. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, e é bem difícil a gente entender, né? Como você pode se alegrar na sua fraqueza? Como você pode se alegrar com, sabe, com seus desafios, né? E é só Jesus que proporciona isso. Essa alegria em meio ao desafio. Porque a gente sabe que quando a gente tá fraco, aí que a gente é forte nele. E a gente precisa dele, a gente precisa carregar essa essência dele, né? Então, quanto menos, né? Quanto mais fraquinho, mais poder do Senhor é sobre nós. E a gente quer viver uma vida explanando, sabe, o amor de Jesus, independente do cenário mesmo. Caramba, ela tá passando por isso, mas ela tá ali amando Jesus, ela tá sorrindo, e é somente o Senhor que pode nos proporcionar isso. Qual foi o jardim que mais te marcou? Literalmente? Literalmente. Ou fisicamente também, né? Também tem isso. Eu ia falar isso. É. É. E eu me vejo muito. Eu preciso ser aquela ovelha muda, indo pro matadouro. Uhum. Eu costumo ficar quietinha. Eu procuro matar cada vez mais a minha carne e alimentar mais o meu espírito. Porque senão realmente a gente para, a gente olha para trás, a gente desiste, porque a cada jardim, a cada imersão, a cada florescer, a cada, né, semente no lar,
vem, né, o inimigo ele se levanta e as coisas vão acontecendo, mas a gente sabe que tem o Senhor por nós, né. O que mais me marcou, ai gente, não tem como, porque são experiências Diferentes, né? diferentes, são experiências diferentes, né. O Getsemane, até o tema, né, assim, é bem forte, e ele me marcou fisicamente falando, né. Foi. Tem médicos que dizem que isso nem existe, mas eu tive um sangramento, né, muito forte, era muito sangue pelo nariz, pela boca, e eu queria respirar e não tinha como, porque pela boca e o nariz estava sangrando, como que respirava por onde, né? E aí eu fiquei ali engolindo aquele sangue, e meu esposo ali desesperado ligou para o médico falou: "Deixa ela engolir". Eu falei: "Ai, já engoli um bocado, né". Uhum. E aí a gente entrou ali no desespero e na hora tava um temporal e meu marido mais nervoso do que eu. Liguei para uma das sementes, né, porque somos intercessoras. Cris, muito obrigado, que tá sempre aí disposta, disponível a orar, entrar na brecha pelas vidas. E aí ela começou a orar, mas ela ouviu meu marido: "Vambora, Kelly, por favor, vamos pro médico", né, desesperado de me perder, porque eu sou uma preciosa mesmo. É mesmo. E aí a Cris: "Vai lá, neguinha, vai lá, É. eu vou continuar orando, mas vai lá, acalma ele, acalma ele". Aí eu falei: "Pode deixar, Cris". Aí eu desliguei o celular e falei: "Calma, marido". Aí eu tive que acalmar ele, né, lá vai a psicóloga: É. "Espera, deixa eu acalmar ele". E aí no outro dia eu fui no médico, e aí o médico falou que eu tinha tido um pré-AVC. Mas naquele momento aí por que que eu falei que tem médico que fala que não existe o pré-AVC? Porque ou é AVC ou não é, né. Uhum. Mas foi o que eu vi. E aí eu falei assim: "E agora, o que acontece depois do pré-AVC, né, o que que eu tenho que fazer? Qual o exame, qual o remédio?". Ela falou: "Não, você tem que aguardar, que daqui 3 meses vem um AVC". Acontece Que com a Kelly, né. loucura, E aí eu gente. saí do consultório, e aí meu marido e aí eu falei: "Nada". Só tem que Falou aguardar. que falou: "Não, eu não contei pra ele". Eu falei: "Não". Passou. Ela falou que eu tô bem, que aconteceu alguma coisa lá e me deixou nervosa e foi isso, já tô bem, né. E não falei nada pra ele. E foi exatamente, se a gente contar, depois dos 3 meses, era o Jardim Getsemane. E eu falei: "Eu preciso testemunhar que exatamente hoje era pra eu estar tendo um AVC de acordo com o que a médica me falou. Só que Uhum. o senhor falou: 'Não precisa, isso foi uma experiência sua. Você não precisa contar isso aqui hoje'". Né, e eu ouvi a voz do Senhor, não compartilhei lá no dia, Uhum. mas foi isso que eu vivi, então eu acho que, assim, fisicamente, algo assim que, né, que mexeu muito com a minha estrutura física foi no jardim do Getsemane. Mas era o Senhor ali, aprofundando ainda mais as minhas raízes, né. A gente passa por decepções e o Senhor vai testando o nosso coração para ver como que a gente vai reagir, né, diante de algumas situações. Mas o Senhor fala pra gente se calar, né, que é o Senhor que faz, né. Se a gente for a justiça do homem ou a nossa própria justiça, né, a gente não vai seguir o que Jesus nos ensina. E nós vencemos o Getsemane Uhul! como Jesus e falou: "Observa, olha o tema que vocês escolheram. Vocês acham realmente que vocês não iam aprender com esse tema?". Na verdade, não foi a gente que escolheu, né? Ele que entregou. Ele que entregou. E aí veio a É, né, a crucificação. Mas realmente. depois da crucificação, depois das injustiças, né, depois de tudo É, aquilo que a gente sabe que Jesus passou, o que veio? O Senhor, ele ressuscita, está sentado ao lado do Pai, né, num trono de glória, soberano, com a chave da vida e da morte. Então o Senhor, ele tem a chave real, né, da vida e da morte. Hoje eu estou aqui, não tive AVC, aí estava lá cultuando ao Senhor, agradecendo pelo livramento, e ali eu entendi que eu vivi o Getsemane na pele, né. E agora é o sexto jardim para casais, de volta à origem, de volta à origem. de É, volta à voltar ao origem, primeiro amor, né? voltar ao primeiro. Você imaginava que hoje estaria vivendo
o que na sua vida, uns anos atrás? Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, escreve como você quer estar com a sua vida daqui a 5 anos. Como é que você imagina, assim, quais os planos que você tinha pra você? Que você achava que ia assim, ah, não, eu acho que eu vou ser isso. Acho que você é uma psicóloga renomada, que não sei o que e tal. Então, eu não faço assim, não que eu não tenha sonhos, não que eu Aham. não crie expectativas, porque é saudável a gente criar expectativas até um certo ponto, né. Tudo que é muito é sobra, toda sobra é excesso, todo excesso vira lixo e lixo não a gente sabe que, né. Uhum. Então, assim, eu nunca fui de criar muitas coisas para um futuro. É exatamente as experiências que eu tenho em cada estação que me faz dar o próximo passo. Então, assim, o que eu sonhava, não que eu não tivesse sonho, mas eu entendia muito que, assim, o Senhor vai me colocando, o Senhor vai me direcionando. Eu sempre fui muito assim, não sei se porque eu ouvia muito a minha mãe, né, como eu Uhum. falei aqui, já nasci em berço evangélico, eu não sei se isso era a crença familiar de que o Senhor que vai dirigindo, mas eu sempre fui muito assim. Então, eu nem sabia que existia a faculdade de psicologia, eu nem sabia que existia essa profissão, gente, né. Então foi o cenário, foi o deserto, eu preocupada com a saúde emocional dos meus filhos, que na época eu nem falava sobre saúde emocional, nem sabia que esse era o nome, eu só me preocupava deles não ficarem ali tristes, né, mal com aquilo, e eu me senti culpada, então ali já era eu me preocupando com a saúde emocional deles, sem saber que esse era o nome, olha só. Né, Uhum. então aquela experiência foi me levando a ir para faculdade, cursar psicologia, e aí depois dali o Senhor foi me levando para a mentoria e o Senhor vai me levando. Então aonde eu não desenhei a minha história, né, Uhum. eu verdadeiramente eu falei: "Senhor, eu sou esse papel aqui, o Senhor já escreveu tudo, e esse papel aqui de coração, eu sou uma carta viva". É isso que eu sou, esse é o meu desejo, é com isso que eu vivo. Eu sou uma carta viva, né, então eu não sou uma folha em branco perdida, né, sem saber para onde não, eu entendo que eu sou um papel que o Senhor já escreveu toda a minha história e ali quando eu olho para aquele papel, tô falando com vocês, eu tô aqui, né, visualizando, assim, a Aham. imagem, e eu tô perguntando assim: "Senhor, mas que papel?" E veio agora, né, uma carta viva. Uhum. É isso que ele espera de nós, né? Ele quer de nós. É legal você falar isso, porque quando eu comecei a fazer farmácia, eu não sabia que existia também a profissão farmacêutico. Eu fui porque, na verdade, eu sempre quis ser engenheira química, achava legal pelo nome. Olha só que loucura. Sempre pelo nome. Pelo nome, eu vou começar a me atentar nisso, hein? Começar a me atentar nisso, São as pelo nome. repetições que Freud fala, né, que Olha isso, eita glória. E aí eu fui porque eu queria ser engenheira química, e quando eu vi a grade de farmácia, tinha muita química, eu falei: "Caramba, eu gostei dessa parada aí, mas o que que é ser farmacêutico?" Aí foi quando, né, a gente vem com aquela mentalidade muito de ensino médio, né, muito sim. imaturo. E aí foi onde fui na farmácia, sim, né, me identifiquei e tudo mais, mas Deus tinha planos maiores, melhores e mais lindos, né, hoje já não exerço mais minha profissão, mas é muito gratificante falar isso, hoje eu falo sem chorar, sem chorar. Aquela coleção, a A minha co Morgana, toda empolgada com a profissão, fala: "Olha, lá na minha casa eu Gente, que tenho várias loucura. coisas, assim, de farmácia, várias canecas", né, Quem e eu diria. ouvindo aquilo tudo, aí no final a Morgana super empolgada, eu: "Pode desfazer de tudo". "O quê?" E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com você, né, que aquilo ali não foi um trabalho, na verdade, foi um estágio de vida, foi um estágio de vida. E a Kelly já sabia de tudo já. E eu assim: "Não, quando Deus abrir a porta da farmácia novamente", aí eu imagino ela rindo por dentro, né. Mas eu com certeza, muito imatura, eu não soube, receber aquilo, né, que ela meio que teve um dia que ela jogou, aí eu falei assim: "Não pesquei isso não, vou deixar pra lá. Me fazer de louca aqui, não pesquei isso não. Vou ser farmacêutica sim". Mas olha como é que Deus faz as coisas, né.
como Deus faz as coisas. E eu falo isso porque eu planejava, né, a minha vida. Eu imaginava, se eu não estivesse aqui, eu imaginava sendo uma pesquisadora da Fiocruz, alguma coisa assim do tipo. Porque eu jamais, como eu não caminhava assim com Jesus, né, então eu jamais imaginaria que o Senhor era capaz de fazer o que ele tá fazendo na minha vida, né. Uma empresa, com podcast, com amigas tão maravilhosas, com tudo que o Senhor tem feito. Não imaginava. Então a gente Ia faz estar com planos. olheira, ia estar cheia de jaleco sujo, ia Que é de uma verdade. bênção, aquela roupa Ia estar sem tempo, cheio de plantão pra fazer. é, vida chata, vida chata. Nada contra os pesquisadores da Fiocruz, não, com Os vocês. farmacêuticos. Nada contra, eu Ela amo, eu amava amo, de eu amo. verdade, vocês Não, viram amava que de verdade, é. Mas é que o Senhor, ele escreve cada um a sua história. E é muito legal a gente falar isso quando a gente olha, assim, pros testemunhos, né, as pessoas que, né, só a primeira, mas de várias que a gente vai trazer aqui, a gente vê que cada história é uma história. Não é a história da Kellen não é uma receita de bolo. O que aconteceu com você não vai acontecer. É para nos encorajar, né, alimentar a nossa fé, nos fortalecer, porque, poxa, uma pessoa que passou por uma situação de pré-AVC, se é que existe também, não sei, eu tô na dúvida. Entendeu? Ouvir a sua história, poxa, sabe? Então, assim, uma pessoa que também já foi desenganada pelos médicos. Então, isso é muito legal, isso edifica, né? Viver com Jesus é isso, né? E a gente ter esse sentimento de que Jesus, é isso aí, pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Ir pra universidade sem nenhum real. Ó, como que faz aí pra cursar? E você É. saber que é caro e não ter o financeiro e o Senhor, não, você vai ser aluna bolsista 100%. Então são experiências, que cada um vai vivendo de acordo com É. aquilo que o Senhor já escreveu para a vida de cada um. E tenho certeza que o Senhor, ele escreveu cada história, uma a uma, com propósito. É só a gente se permitindo, ouvindo o Senhor, recebendo os direcionamentos dele, que lá no final, né, quando chegar o grande dia, o Senhor vai falar: foi essa história que eu escrevi para É. você. É porque a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente vai começar a escrever a nossa história. E a gente vai fazer coisas boas e saudáveis, né, mas quando chegar no grande dia, eu tô aqui cogitando, né, o Senhor vai olhar assim e falar: "O que você fez?". "Não, eu cantei, eu preguei". "Não, mas você era para ser um grande empresário, para abençoar a vida de alguns profetas". "E você o que fez?". "Não, eu fui um grande empresário, eu não ia na igreja, mas eu sustentei a igreja X por todos os anos e lá as pessoas, ó, se convertiam, eles tinham lá um ambiente, né, bacana". Aí o senhor fala: "Não, mas eu te chamei de pastor, eu preparei um rebanho para você". Então a gente precisa, né, senão a gente vai na melhor das intenções, né, com a motivação, a nossa motivação, né, e o Senhor fala: "Não, mas não foi isso que eu escrevi para você". A gente precisa entender o que o Senhor, tem escrito pra gente, o que ele escreveu, pra lá no final a gente poder falar que combateu um bom combate, encerrou, né, a carreira e tá tudo, ó, É. tudo direitinho, né. Eu sei que viver com Jesus é um milagre todos os dias, né. Mas teve algum, assim, na sua vida ou alguns que te marcou de uma forma diferente? Algum milagre? Algo que Jesus fez? Eu olhando hoje pra minha história, que eu falando com vocês, mexendo assim, sabe, tentando organizar todo esse processo, eu sou um milagre. Porque alguém que não tinha nada dentro de casa, não tinha um emprego, tinham 2 filhos, né, na época eram crianças e agora? A mãe faleceu, como que faz? Como que paga um aluguel? Como que paga uma luz, gente? É, e como que faz? "Ah, bota um gato". Não, 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 porque isso é uma brecha, né, Uhum. então eu nunca procurei atalhos, eu nunca procurei atalhos, porque o atalho é até um caminho mais curto, mas ele não é um caminho certo. Então eu sempre não tive pressa dos meus processos. A gente até pensa assim: "Ai meu Deus, até quando isso vai durar, Senhor?". Aí a gente quer que passe e depois a gente a ficha cai e fala: "Não, eu preciso viver esse processo, eu não posso
acelerar ele, né? Ele precisa ser da forma que tem que ser. Então, a minha vida é um milagre diante de tudo isso que eu tô compartilhando, sem nenhum real ir para a faculdade e conseguir cursar, né? E eu lembro que na colação de grau, foi dito assim: a gente vai sortear aqui uma bolsa para pós-graduação do melhor, né? O melhor aluno vai ganhar. Né? E eram vários cursos, não só de psicologia, mas muitos outros. E aí todos os meus amigos e os meus filhos, vai ser a Kelly. Então, assim, alguém que não sabia estudar. A gente vem do ensino médio muito imaturo, né? No primeiro período eu nem sabia o que era faculdade. Tipo, minha mãe não tinha faculdade, né? Minha família, enfim. E aí chegar e passar e criar essa expectativa em todo mundo de que seria eu a sorteada e que eu ia ganhar uma pós. Então, assim, o Senhor foi muito comigo, né? Em cada processo. Acho que cada estação que se encerra é um milagre. Acabou o verão, esse verão foi um milagre. Aí vem a primavera, essa primavera foi um milagre. Esse outono, esse inverno, foi um milagre. Então, acho que não tem algo, eu acho que a minha história é um milagre, assim como a história, né? Eu costumo falar na mentoria que eu não converso com mulheres, né? O que que eu vejo ali naquelas mulheres são histórias. Se a gente parar para ouvir a história do outro, o que aquela pessoa passa, o que aquela pessoa passou, a gente com certeza vai exalar um bom perfume, porque você vai passar a amar aquela pessoa, ter empatia, vai se colocar no lugar dela. As pessoas estão num tempo tão corrido que olha só o fora. E aí não quer parar para ouvir a história do outro. E aí começam os julgamentos, né? A gente julga o livro pela capa, né? Inclusive, nós vamos ter um lançamento de um livro lá no dia 6. Ai, meu Deus. Lá no Jardim Secreto. Vão preparados. Então, eu acho que é isso. São muitas histórias. Todas as histórias são muito significativas, são termômetros para outras vidas, para outras histórias. Não se compara histórias, não se mede dor, né? A gente precisa ter esse estilo de vida, a gente precisa ter esse pensamento, e a gente acha assim: eu não vou ter esse trabalhão todo por causa do outro, não, é por causa da gente mesmo. Quando a gente pensa assim, quando a gente trabalha assim, quando a gente se esforça para matar a nossa carne, né? Isso primeiro é em nós, e a gente vive uma vida mais leve, mais saudável, né? Mais harmônica com a gente, com Deus, com o mundo, com os outros, né? Então, isso é saúde. Olhar com outra ótica, né, para outras vidas. Olhar com um olhar de aprendizado, né? É tão importante. É um olhar diferenciado. A gente Diferenciado. precisa, né? A sociedade precisa olhar com um olhar diferenciado. Por isso, tantas doenças, né? Depressão, ansiedade, estresse. A gente está vivendo. A gente quer tudo para ontem. Então, se a gente quer tudo para ontem, a gente não consegue parar para olhar para dentro da gente. Imagina eu parar para olhar para a história do outro. Entender que aquele outro está fazendo aquilo ali, às vezes é um pedido de socorro, né? Às vezes o outro tá fazendo isso porque lá na história dele ele tá repetindo, como Freud fala, né, sobre as repetições. Então, quando a gente para olhar o outro, quando a gente se interessa, não é só o outro que tá ganhando. Primeiro a gente tá ganhando, né? E automaticamente isso respinga de forma positiva para quem tá à nossa volta. Da mesma forma, quando a gente não tem sanidade, né, quando a gente tá igual Pedro lá na impulsividade, respinga de forma negativa também em quem tá perto. Então a gente precisa ter um pensamento positivo para gerar uma emoção positiva, para ter um comportamento positivo. E se a gente levar essa conversa que a gente está tendo aqui para tantas outras pessoas, aí sim nós teremos uma floresta, né, linda, perfumada, cheia de frutos, em breve com muitas outras sementes sendo plantadas, regadas pelo jardineiro Jesus, e então criando outras árvores, outros frutos. É isso que o Senhor espera de nós. E é muito interessante isso que você falou em questão da gente olhar para nós mesmos, né? Porque quando eu falo isso por experiência própria, né?
quando eu entendi que sou eu que preciso mudar, que sou eu que preciso passar pelo processo, não é o outro também vai passar pelo processo dele. Ele precisa também passar pelo processo dele, mas cada um no seu tempo. Mas quando eu decidi ter um estilo de vida qual eu preciso olhar pra mim mesma, pra melhorar o ambiente que eu estou, sabe, pra melhorar o meu relacionamento comigo mesmo, com Deus, com o próximo. Tá acessível pra gente é isso, é melhorar nós mesmos, né? Não é o outro, porque o outro a gente não consegue fazer nada. A gente consegue até melhorar o ambiente e tudo mais, fazendo o ambiente ficar favorável pra mudança da outra pessoa. Mas a gente não pode mudar o outro. Fica essa dica, né, para todo mundo que está nos assistindo, que a gente perde maior tempo tentando mudar o outro e a gente não vai conseguir mudar o outro, né? Então que a gente possa não perder tempo tentando mudar o outro, mas investindo em nós mesmos, porque a mudança precisa vir de nós e essa mudança precisa ser de dentro para fora. Ou seja, faça a mentoria semente. Mentoria Semente. Vá no jardim, Sim. aproveite todos os Projetos. São muitos. que são muito, todos maravilhosos, porque a gente entendeu que é assim que a gente É isso. consegue semear na vida das pessoas, né? Tratando a gente primeiro. Estamos chegando mais um fim de um episódio. Não. Que eu volto. Com certeza terá outro dia. Kelly, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo teu sim. Como a gente sempre fala, o teu sim fez com que todas nós também, né, foi dando os nossos sim, né? E como eu sou grata a Deus pela sua vida, por todo aprendizado, por tantas coisas, né? Deus, ele tem algo muito especial, né? Quando colocou você no nosso caminho, né? Esse projeto todo é algo que é muito do céu. E eu sou muito grata. Eu acho que jamais eu conseguiria. A gente tenta até colocar em palavras, né? Como eu tô tentando aqui, já tô me enrolando toda, porque é muita emoção. Mas jamais conseguiria expressar, acho que, a minha gratidão, né? Por completo. Eu acho que a minha melhor maneira de expressar a minha gratidão é vivendo. É você vendo com seus próprios olhos, né? Porque eu São posso seus falar. frutos. Eu posso falar a frase mais linda, né? Escrever o bilhete profético mais profético, né? Que, na verdade, acho que nunca seria palavras capazes de expressar realmente tudo. Que bom que você viu que não era uma loucura. E se for, que bom que todas nós estamos na mesma loucura. Porque é muito bom ser semente, é muito bom ter você na nossa vida. É muito bom ver tudo que o Senhor faz na sua vida que transforma a nossa vida. Eu também poderia fazer aqui o melhor bilhete profético, a melhor imagem profética, mas nunca seria o suficiente para agradecer o tanto que você mudou a minha vida, a vida da minha família. Porque de verdade, Kellen, eu sou outra pessoa graças a tudo que o Senhor fez em você e através de você. Muito obrigada por todos esses projetos. Por mais difícil que seja, por mais sangramento que teve aí, foi muito importante. E é muito importante. Pro tempo que passou, pro tempo futuro, pro tempo presente. É muito importante tudo que tem acontecido. E é mútuo, né? Porque quando eu disse sim e sustentei, quando vocês falam sim e sustentam, isso volta para mim. Então, quando eu tô lá, não, pera, o sim delas, agora é o sim de vocês, né? De todas as outras sementes que me faz continuar sustentando o meu sim. Então, o Senhor, ele é lindo, né? Ele faz acontecer em unidade. E é isso, pessoal. Curta, compartilha, manda o link pros seus amigos. E é isso. Beijo. Benção. Até a próxima.